Olá, amigo ligado na programação da TVT e você que nos assiste por um dos nossos distribuidores ou pela internet. Estamos começando o programa Brasil Consciência desta semana, uma realização do SINDCT, o sindicato que representa, você sabe, os servidores públicos federais do INPE, do DCTA, do CEMADEM e da Agência Espacial Brasileira. E no programa de hoje você vai ver uma pesquisa de doutorado que relaciona grandes tragédias não naturais, como a recente da Braskem e a de Brumadinho, com o modelo de exploração econômica imposto no Brasil. Veja mais ainda neste programa. Você ainda também terá informações sobre o workshop realizado no INPE, que discutiu saídas, soluções para os problemas na camada de bolhas ionosféricas em baixas latitudes, especialmente no Brasil. Mas antes, a gente vai falar sobre uma notícia recente e que é cada vez mais grave. Os pesquisadores brasileiros que atuam no Criosfera 1, o módulo brasileiro na Antártica, identificaram pela primeira vez a possibilidade de derretimento na latitude onde o Criosfera está, o que é muito grave devido à proximidade com o Polo Sul. E para falar sobre isso, a gente vai conversar agora com o pesquisador Heitor Evangelista, que é da UERJ e um dos responsáveis pelas pesquisas no módulo brasileiro no Criosfera 1. Muito boa tarde, doutor Heitor. Obrigado por você ter aceitado ao nosso convite. E eu começo essa entrevista perguntando para o senhor qual é a gravidade de nós termos derretimento de gelo lá naquele ponto remoto da Antártida nesse momento. Boa tarde para você, boa tarde para a sua audiência. É um prazer estar aqui participando de você, dessa conversa. Nós temos, como você mesmo disse, um laboratório remoto. Ele está localizado numa latitude bastante avançada, é o laboratório mais avançado do Brasil, na latitude 84 Sul. Ele fica apenas uns 600 quilômetros do Polo Sul. Esse laboratório ele foi estabelecido lá para monitorar uma das regiões mais importantes para a questão da elevação do nível dos oceanos, que é o setor oeste da Antártica, né? Então, hoje nós temos aqui, desde o início da Revolução Industrial, um aumento em torno aí de uns 22 centímetros de nível do mar, uma projeção futura bastante linear, considerando os diversos cenários de aquecimento da atmosfera, né? O que vai levar a uma maior expansão térmica dos oceanos e mais água sendo aportada, principalmente da Groenlândia e também dos mantos de gelo sobre os continentes. A Antártica é um caso absolutamente excepcional, porque a Antártica ela pode mudar completamente essas curvas de tendência, visto que na Antártica nós temos grandes volumes de gelo, né, que podem contribuir para uma elevação rápida dos oceanos. Então, essa é uma das grandes preocupações da comunidade científica internacional, de monitorar a dinâmica do gelo do setor oeste da Antártica, porque esse volume de gelo ele tem uma implicação enorme sobre as projeções futuras da elevação do nível do mar. Então, o Criosfera 1 ele está localizado numa zona remota, do setor oeste da Antártica, né? Então, ele está localizado numa região extremamente estratégica para se ter uma noção espacial melhor definida sobre as alterações ambientais naquela parte da Antártica. E ali naquele setor, nós temos observado um aumento progressivo de eventos de, de rápido aumento da temperatura do ar, né, através de alguns processos que nós já identificamos e eles têm o nome de rios atmosféricos, muito parecido com o que nós temos aqui no Brasil no verão, esses rios voadores que transportam água da Amazônia em direção ao sudeste no verão, né? Enquanto que na Antártica nós também temos fenômenos assim
de transporte de calor e de umidade das regiões tropicais, subtropicais, para o manto de gelo. E esses rios atmosféricos, quando eles atingem a Antártica, eles promovem derretimentos porque eles transportam muita quantidade de calor e energia, né? Nós observamos agora, no dia 13, né, 2 dias atrás, um grande evento desse tipo, né, onde a temperatura chegou a apenas 2 graus do ponto de derretimento. E eu não estou falando ali da borda do continente antártico, a gente está falando do interior do setor oeste da Antártica, né? Então, esse monitoramento ele funciona como uma espécie de sentinela, né, das consequências é, que esse transporte de calor pode trazer para esse setor da oeste tão sensível, né, com implicações importantes para a questão da elevação do nível do mar, né? Nós, até agora, não observamos em nenhum trabalho pretérito derretimento de gelo numa latitude tão próxima ao Polo Sul, né? E, através do Criosfera 1, a gente está observando que nós estamos próximos desse ponto de colapso, né? Então, é bastante preocupante e, até certo ponto, bastante surpreendente, né? Que a gente possa estar hoje observando temperaturas tão altas em latitudes tão próximas do Polo Sul. O senhor falou duas informações: ponto de colapso. E a outra informação que o senhor passou é que está a 2 graus do derretimento. A pergunta que eu faço as perguntas são, quanto foi o máximo que nós já tínhamos atingido? A gente já tinha chegado perto desses 2 graus? E sobre a questão do ponto de colapso, podemos entender esse ponto de colapso como ponto de não retorno, em que a gente teria aí um derretimento contínuo e permanente das calotas polares? Do ponto de vista histórico, a gente sempre teve uma margem bastante segura, né? Com uma diferença ali em torno de, na média, em torno de -10 a -7 graus de ponto de fusão de gelo, né? Durante o verão, que é o período assim onde a gente tem as temperaturas mais altas, né? Então, é, sobre a questão, então a gente sempre teve uma margem de segurança bem razoável, né? Agora, nesse ano, nós chegamos a um patamar bastante inesperado, né? Enfim, sobre a questão do ponto de não retorno, eu acho que ainda é prematuro falar, né? Porque esse ano a gente está tendo em todo o hemisfério sul, né, grandes consequências do fenômeno El Niño, né? Então, o El Niño ele tem uma implicação climática muito grande em todo o hemisfério sul. Na Antártica, o El Niño tem um impacto fortíssimo, né? E não dá para falar, na minha opinião, num ponto de não retorno exatamente durante um ano que é excepcionalmente quente em virtude de um processo que se soma, né, à questão do aquecimento global que nós estamos acompanhando aí, né? Então, a gente precisa, para poder estabelecer, não, que isso agora vai ser um processo permanente, eu acho que ainda é um pouco prematuro, eu diria que a gente precisa avaliar se esses fenômenos que nós estamos observando agora, eles terão ou não uma normalidade para o futuro, né? Então, eu acho que só mesmo a coleta de dados vai poder provar definitivamente que isso é uma realidade. Mas, por exemplo, nós uma coisa bem interessante observar, né, que desde quando nós monitoramos o Ártico, né, desde a primeira imagem de satélite, desde 79 para cá, que todos os dados mostram uma redução progressiva do gelo no Ártico, né? E na Antártica,
esse processo ele não era tão evidente, né? Durante um bom tempo, ao longo dessas últimas décadas, a variabilidade do gelo antártico se manteve relativamente na média, né? Na média, ela esteve estável, né? Até com regiões ganhando gelo, inclusive, né? Então, esse cenário na Antártica era um cenário durante décadas, ele permaneceu bastante estável, ao passo que no Ártico a gente já vem observando declínio desde os anos 70, né? O que ocorre é que, principalmente ali depois de 2015, é, a gente tem observado uma redução importante da variabilidade do gelo marinho, ali, principalmente em volta da Antártica, né? E desde 2015, mais 16, essa, essa perda de massa de gelo, ela realmente não voltou ao padrão, né, anterior a essa data, né? Ou seja, a Antártica, ela, digamos assim, foi mais resiliente a essas mudanças, mas agora nós estamos observando um cenário já diferente, né? Nós estamos observando na Antártica uma progressiva perda de massa de gelo, né? Alguns mares, oceanos na Antártica com retrações importantes, um aumento da área livre de gelo, né? É, temperaturas elevadas em diversos pontos, principalmente no setor oeste da Antártica, né? Então, definitivamente, o cenário na Antártica ele foi resiliente durante algumas décadas, mas hoje ele começa a mostrar alterações importantes, né? O ano passado nós tivemos algumas ondas de calor inéditas na Antártica, né? E agora nós estamos tendo esses eventos aí. Talvez a gente venha a ter aí nos próximos dias, inclusive, é, derretimentos em latitudes bastante elevadas, o que é uma coisa bastante preocupante, porque nós sabemos as consequências das grandes perdas de massa de gelo na Antártica, não só para o ambiente antártico, mas também para a elevação do nível dos oceanos, que afeta o planeta como um todo. Muito bem, preocupante realmente. Bom, o senhor está falando com a gente do Rio de Janeiro, doutor Heitor, é isso mesmo? O senhor volta para a Antártica quando? A gente acompanhou esse ano, mostramos aqui no programa a estreia do documentário Criosfera 1 e todo o trabalho que é feito aí multidisciplinar, de vários institutos, mostramos aqui a colaboração dos técnicos do INPE. Quando que vocês voltam para lá? Nós estivemos na Antártica já no final do ano passado, né? Nós deixamos o laboratório pronto para ele se manter autônomo durante um período de anos e nós estamos voltando para lá com novos experimentos é, já no ano de 2024, né? Nossa missão ela deve começar em novembro e passaremos o próximo verão, não esse verão agora, né? Mas o próximo verão lá no Laboratório Criosfera 1. Estaremos lá fazendo sua manutenção, instalando novos sensores e continuando o nosso monitoramento. Tá certo, boa sorte aí na nova missão. Criosfera 1, laboratório brasileiro que fica isolado no meio da Antártica. É o único laboratório internacional nessas condições, nessa latitude, para fazer pesquisa de qualidade. Obrigado, doutor. Parabéns aí para vocês pela pesquisa, viu? Eu que agradeço. Um bom dia para vocês. Estamos aqui sempre à disposição. Programa Brasil Consciência vai com um rápido intervalo e, na sequência, você confere a pesquisa, o workshop apresentado no INPE sobre a questão das bolhas na camada ionosférica e os prejuízos para a comunicação via GNSS. Um instante só, não sai daí. Olá, amigo do programa Brasil Consciência, estamos de volta agora para falar sobre o assunto que nós anunciamos no começo do programa, o desenvolvimento de melhorias para a navegação, o chamado GNSS,
o posicionamento global, o GPS, ou os vários outros sistemas que existem, o chinês, o russo, aqui no Brasil e na parte de baixas latitudes, por conta dos problemas com as chamadas bolhas na camada ionosférica. Você que acompanha o Brasil Consciência já ouviu falar desse fenômeno, nós já mostramos aqui em diversas vezes o pessoal do INPE que faz pesquisa sobre isso, inclusive do Embrace, o pessoal de clima espacial. Mas hoje nós vamos falar de um projeto que está sendo coordenado pelo professor Dr. João Francisco Galera Monico, que é da Unesp, que está envolvendo o INPE, o IAE, o ITA e diversas outras instituições do Brasil e até do exterior para tentar mitigar, encontrar soluções para esse problema de navegação afetadas pelas bolhas na camada ionosférica. O evento teve um workshop realizado no INPE no finalzinho do mês passado e é sobre isso que a gente vai falar com ele agora. Obrigado, professor, por o senhor ter atendido ao nosso convite. Primeiro, eu gostaria que o senhor contasse um pouco da trajetória desse projeto. Ele não é um projeto recente, já são quase 20 anos de trajetória. Conta para o nosso telespectador desde quando vocês estão trabalhando e no que esse projeto consiste. Boa tarde. Boa tarde, uma satisfação muito grande estar aqui com vocês, poder falar um pouco das ciências que nós estamos desenvolvendo, dos projetos, é uma satisfação muito grande. Então, esse projeto, ele é um INCT, Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia, de uma chamada do CNPq em 2016, de 14, desculpa, mas não envolve só o CNPq, tinha também as fundações... Deixa eu me corrigir, eu falei 20 anos, então são 10 anos, é 2014 e não 2004. O senhor me perdoe. Na realidade, é isso, o projeto, a chamada foi em 2014, mas nós iniciamos em 2017. Então, o projeto, nesse momento, ele está terminando o 7º ano, né? O 6º ou 7º, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 27º ano. E nós temos uma extensão aí de mais um ano devido à pandemia. Então, nós vamos ter mais um ano aí. E nós queremos tentar expandir isso, porque essa problemática que você já aí muito bem citou, ela está agora num pico ascendente, né? O máximo vai ocorrer 2014, 2015, tá? O problema da cintilação ionosférica que ocorre devido às bolhas de plasma, as bolhas ionosféricas. O senhor disse, né? O máximo vai ocorrer em 2024, 2025, correto? Isso, pois isso. não. Isso advém do ciclo solar que se repete a cada 11 anos, tá? E, então, você veja bem, agora o GPS é de 94, nós estaremos agora no 3º ciclo pós-GPS, que é uma tecnologia que proporciona bastante informações para o entendimento melhor do que se ocorre na ionosfera. Então, você veja bem, aí ocorre uma sinergia, né, que é uma tecnologia que é afetada, mas, por outro lado, ela permite colher informações para estudar e entender melhor o que ocorre na ionosfera, né, os fenômenos, e também aí, você também já citou isso, propor ou tentar apresentar algumas soluções para a mitigação do problema. Ele é um problema que ocorre em todas aquelas aplicações que utilizam o GNSS. Quando a gente fala GNSS, então é o GPS, é o GLONASS, que é o da Rússia, o Beidou da China e o Galileu da Europa. Todos esses sistemas, eles sofrem com isso. E aí eles são aplicados na agricultura de precisão, no suporte a veículos autônomos, né? E na navegação aérea, que, diante disso, o uso da navegação aérea para fazer pousos de aeronave com segurança, que aí tem um sistema de aumento denominado GBAS, que é Ground Based Augmentation System, é um aumento desses GNSS, que no Brasil até hoje não foi certificado pela ANAC, devido a esse problema, que aqui
diferentemente do que ocorre nas regiões de médias latitudes, onde a ionosfera é bem, vamos dizer, tranquila, vamos dizer assim, aqui isso é diferente. Então, é uma problemática para se tentar uma solução. E é isso que nós estamos estudando, pesquisando dentro desse projeto. A grosso modo, nas regiões de baixa latitude, o Brasil é muito afetado com isso, a gente tem uma mudança na atmosfera, que é chamado popularmente de bolha, que provoca o que vocês falam de difração do sinal. Então vem o sinal do satélite, ele bate naquela bolha e ele acaba se perdendo. E aí o GPS enterra o veículo autônomo, vamos dizer assim, o caminhão, não sabe para onde ir. É mais ou menos isso que acontece, doutor? Então, imagina isso, que o veículo lá tem, no caso do veículo autônomo, ou no caso na agricultura de precisão, né, que a máquina que vai fazer uma colheita ou fazer uma plantação, ele sabe aonde deveria ir, né? Pelo menos tem as coordenadas. E o sistema lhe proporciona um nível de incerteza, ou seja, o quão bom está sendo determinada aquela posição. Se o sistema da atmosfera estiver tudo tranquilo, essa precisão é fabulosa e ela é confiável. Quando ocorre uma bolha, o sinal, ao cruzar, é uma região rarefeita, né? Ela vai ter uma densidade de elétrons diferente da região vizinha, onde o sinal se propaga de forma adequada. Esse sinal se perde, ele vai chegar no receptor, o receptor vai fazer uma medida que, com certeza, vai ter ela vai estar deteriorada e vai deteriorar, então, a posição do veículo, né? do que seja, do veículo, do caminhão, de uma aeronave, né? E, com isso, tem que parar parar a operação, né? E se for num voo, isso daí também teríamos que ter capacidade de informar ao responsável por tomar a decisão: olha, agora você não pode utilizar esse sistema. Se nós tivermos essa capacidade de dizer não use o sistema, tudo bem, é algo importante. Mas se toda hora você ficar falando não pode usar também, então é melhor não usar nunca, né? E a ideia, então, é que possamos fazer isso também, mas também mitigar, né? Isso é um evento que ocorre, as estatísticas, os estudos, sempre após o pôr do sol. Então, todas aquelas operações que ocorrem aí 24 horas por dia serão afetadas. Isso também ocorre dentro de um ciclo de, como eu já citei, de 11 anos, né? E agora nós estamos na fase ascendente. Então, já tem muita gente aqui batendo nas nossas portas, falando: o que está acontecendo, professor? Porque agora, realmente, eu tenho observado aqui também em alguns experimentos que eu faço diariamente, que após o pôr do sol, 7 horas da noite, 8 horas da noite, isso vai até meia-noite, 1 hora da manhã, o sistema de posicionamento fica realmente com grande incerteza e proporcionando números que você não pode acreditar, entende? A pessoa que está nos ouvindo deve estar falando assim: nossa, mas que bobagem, né? Porque eu uso o GPS no meu celular, não dá problema nenhum e tudo mais, uso à noite, uso durante o dia. Mas acho que é preciso estabelecer assim, o nível de eficácia de um sistema com o outro. A pessoa que está no GPS no carro, ela não, né, se tiver uma interrupção de sinal, não vai dar problema, porque daqui a pouquinho ela vai estar em movimento e pode retomar. Agora, um avião pousando eletronicamente, usando só a navegação, se der esse problema, ele pode vir a cair ou fazer um pouso mal sucedido, é isso? Aí é uma aplicação onde tem risco de vida, né? Aí você não pode errar nunca. Se for ver o nível lá de falta, quando a gente fala em estatística, né, que tem o falso alarme ou a misdetection, né, uma detecção errada, ela tem que ser praticamente nula, né? Nível de probabilidade de 10 a menos 7, ou seja, não pode ocorrer nunca, né? Falando que vocês estão fazendo, inclusive, um trabalho para Vale do Rio Doce, que eles têm os caminhões autônomos que trabalham nas minas
durante a noite e que precisa de confiabilidade nesse sistema. Isso, então. A palavra. Quando eu sou da área de geodésia, a gente usa muito falar de acurácia, precisão, né? Isso é importante também, mas nesses aspectos de segurança, o que vem muito importante aí é a integridade do sistema, né? Você tem que, o que você falar tem que estar sendo garantido, né? Então, a Vale realmente, eles têm vários caminhões autônomos nas várias minas que eles têm, e eles estão tendo dificuldade agora também, após o pôr do sol, no período da noite, porque o nível de precisão da acurácia do sistema deteriora, e aí isso é apontado, felizmente, fala, ó, a qualidade agora está ruim, e aí esses caminhões têm que parar. E para a produção, perde a produtividade e recursos, né? Muito bem. E nesse período que vocês estão trabalhando, nesses 7 anos, o que vocês já conseguiram avançar? Já dá para saber um pouco melhor por que acontece a bolha, fora a questão do ciclo solar, mas existe assim, olha, teve uma explosão solar de intensidade X, então vamos ter bolha hoje. Tem essa possibilidade? Então, isso que você comenta. Ontem eu ainda estava reunido com os meus alunos, né? Esses dias, porque normalmente é de setembro a março a ocorrência maior, que é quando está tudo vinculado com o Sol vindo para o hemisfério sul, né? Então, setembro a março é o nosso período pior aqui. E agora nós estávamos observando que todos os dias estava tendo cintilação. Aí teve 2 dias que não tiveram. Aí você veja bem, ocorreu uma explosão solar, né, uma tempestade geomagnética, e que essa tempestade não levou à ocorrência de cintilação, ela inibiu a cintilação, né? Aí é um fenômeno aí físico que não é simples de explicar, mas em 2 ocasiões inibiu, entende? Agora, as bolhas é um fenômeno natural, não é simples assim de explicar num palavreado fora do jargão científico, né? Mas ela advém lá de um fenômeno onde tem densidades diferentes, né? Dos elementos que compõem a atmosfera, e como que eu diria, como que eu digo, o mais denso, é, ele vai. É difícil de explicar, é como o óleo e a água, entende? Você joga um óleo, ele vai descer e aquilo ali vai formar uma bolha, né? Algo nesse sentido. Sei que não fui feliz para explicar isso, mas é isso aí que ocorre nessa época, né? Estamos associando a água com o óleo, tem densidades diferentes. Na atmosfera ocorre isso, né? Quando essa mistura fazer que um local tenha uma densidade menor, aquilo ali é o que é a bolha e que o sinal, quando cruza, ele é afetado. Ainda tentando apontar isso, o senhor falou que vai ter uma extensão por mais um ano por conta do período de pandemia, e vocês já tiveram, inclusive, esse workshop. O que foi mais destacado aí no workshop que vocês fizeram no INPE, por exemplo? Quais são os entendimentos que o grupo já conseguiu reunir nesses últimos anos de trabalho? Então, nós estamos identificando, tem um nível, tem um parâmetro que a gente mede o nível de cintilação, e nós identificamos já que os satélites que cruzarem essa região onde há uma maior ocorrência de cintilação, se for acima de um número lá, 0,8, melhor não usar aquele satélite, entende? Nós ainda estamos refinando isso. Nós estamos trabalhando, é um projeto, uma parte de uma dissertação e um doutorado, onde nós estamos identificando e quantos satélites. Aí, imagina que o satélite acima desse número, desse limiar, se ele não pode ser utilizado. Mas dependendo se tivermos vários satélites naquele nível, vários, né, com maior que esse patamar, realmente aí a solução vai ficar muito ruim.
E o que nós temos mais ainda visto é que aqui na nossa região, em termos de gradiente, né, é difícil também os gradientes aqui são muito maior do que é esperado para os Estados Unidos. E aí se fala, ó, o gradiente acima de 400 vai prejudicar a qualidade. Nós aqui chegamos ao momento de ter 800, tá? Então, nós temos um banco de dados onde se pode fazer um estudo climatológico disso, que já foi feito, né? E atualmente nós estamos desenvolvendo junto com uma outra, porque aí no INCT também é importante a ligação com a iniciativa privada, né? O desenvolvimento de um receptor de baixo custo para monitorar a cintilação ionosférica e, ao mesmo tempo, nós estamos testando a parte de mitigar, né? Aí, o que mais? Tivemos formação de recursos humanos, que foi bastante fantástico, né? Tivemos vários mestres e doutores formados nessa linha e que muito vai contribuir aí com as organizações que estão envolvidas neste sentido, né? E junto à Vale, nós estamos desenvolvendo um projeto também para mitigar. É que não dá para dar muitos detalhes, entende? Mas estamos trabalhando. O que se diz é a hora que a cintilação ocorre fortemente, se ela afetar vários satélites, não há muito o que fazer. O que ajuda hoje um pouco é que nós temos as 4 constelações, né? Então, muito raramente vai derrubar todos os links, né? Mas Quando o senhor a fala ideia é essa. quatro constelações, é aquela que o senhor citou, né? O Isso, GPS americano, o GPS russo, o GPS japonês e o europeu, o Galileu. isso. Então, é difícil os 4 estarem inoperantes. Teria que ser uma tempestade muito, muito Aí tem uma terrível. outra coisa que nós estamos vendo, porque você veja bem, o GPS, que é, vamos dizer, o mais adulto aí, né? Ele foi lançado oficialmente em 94. Então, para isso, os estudos para colocar esse sistema, vamos dizer, começaram, vamos dizer, 20 anos antes que isso, né? Então, a tecnologia espacial que você coloca no espaço é tecnologia que foi desenvolvida há algum tempo, que você não é o que você tem já coloca no espaço, né? Então, o GPS tem os satélites modernizados. Hoje nós temos 6 satélites modernizados no espaço, né? E a partir de agora, todos os novos satélites terão essa capacidade da modernização. Então, eles colocaram mais alguns sinais que têm uma potência maior, e os que nós temos analisado até agora, aparentemente, ele é mais resiliente ao problema da cintilação ionosférica, né? Nós temos visto que algum sinal desses mais antigos ele se perde, mas esse novo sinal ainda ele está lá, só que nós não temos o número de satélites suficiente ainda, né, para solucionar esse problema, né? Nós temos do GPS hoje só 6 satélites nesse sentido. Os do Galileu, nós também estamos investigando agora, mas nós vimos principalmente agora o do GPS, que é o satélite, o GPS-3, né? Que eles são mais resilientes para isso, e novos estudos continuam nessa linha. Nós temos também outro professor trabalhando no desenvolvimento de melhores antenas, que ele seja capaz de captar um dado, um sinal mais frágil, entende? Então, são várias iniciativas que ainda precisa de um pouco mais de tempo para realmente falar, isso aqui dá para se tornar um produto efetivo. Perfeito. O senhor, inclusive, está embarcando para os Estados Unidos para participar de um evento e levar essa experiência desse trabalho que está sendo desenvolvido para esse congresso. Conta para a gente um pouco do que o senhor vai, onde o senhor vai participar. Então, é em São Francisco, a American Geophysical Union. Então, nós propusemos uma sessão lá, eu,
o pesquisador Eurico, do INPE, e o doutor César Valadares, de Dallas, né? Então, nós propusemos uma sessão que é sobre os desafios, né? Da cintilação em aplicações em tempo real e trazer essa sinergia entre o clima espacial e a geodésia para poder propor soluções ou entender melhor o que efetivamente ocorre. Muito bacana. Eu quero agradecer demais a participação do professor João Francisco Galera Monico aqui no nosso programa. É a primeira vez que ele fala com a gente. Professor da Unesp, com carreira assim, é até difícil da gente enumerar aqui a quantidade de trabalhos que o professor já participou. Mais de 150 artigos científicos publicados, livros, capítulos de livro, orientou mais de 140 alunos, incluindo graduação, iniciação científica, mestrado e doutorado, além de pós-doutorado. Obrigado, professor, por senhor ter participado aqui do nosso programa com essas informações. A gente está sempre à disposição para divulgar o trabalho, viu? Foi uma satisfação muito grande, eu que digo obrigado. E é difícil, alguns assuntos a gente conseguir explicar facilmente. Então, aí eu peço desculpa por aquilo que eu não consegui dar uma explicação totalmente satisfatória. Tá joia, professor. Obrigado. O programa Brasil Consciência vai para um rápido intervalo e a gente volta um instante só, não sai daí. Estamos de volta, amigos do programa Brasil Consciência, para falar agora sobre o assunto que nós comentamos no começo do programa, a exploração comercial de recursos naturais que tem provocado grandes desastres nada naturais no Brasil. Você pode não acreditar, mas Brumadinho, Mariana, agora a questão da Braskem em Maceió e Manaus tem relação entre si. E para falar sobre isso, a gente vai conversar agora com a pesquisadora Mariana Moura. Ela é diretora no Ministério de Ciência e Tecnologia, ela ocupa a diretoria do Departamento de Governança e Indicadores de Ciência e Tecnologia e Inovação, mas fala com a gente como pesquisadora da USP que desenvolveu esse trabalho em sua tese de mestrado. Muito bom dia, doutora Mariana, obrigado por você ter atendido ao nosso convite. Explica para a gente, para o nosso telespectador, por que você resolveu fazer esse trabalho e como que você chegou a essa conclusão que eu acabei de comentar. Bom, na verdade, tem uma coisa com a qual eu me debato desde que eu sou criança, Edmond, que é a desigualdade no Brasil. Né? Eu sou filha de professores universitários, meu pai é economista, minha mãe é socióloga, e uma coisa que sempre me incomodou, e na verdade muitas crianças passam por isso, de passar na rua com os pais e se ver em outras crianças que estão em situação de rua e perguntar por que isso acontece. Né? Então, a minha pergunta do doutorado tem relação com isso. Né? Por que existe no Brasil tanta desigualdade, sendo que a gente é um país tão rico? Eu fico indignada quando alguém fala que o Brasil é um país pobre ou o Brasil é um país, né, subdesenvolvido. Eu fico indignada. O Brasil é um país riquíssimo, a gente tem muita riqueza. A questão é que essa riqueza é mal distribuída. Então, foi com isso que eu me debati durante toda a minha vida e resolvi tentar entender isso durante a minha tese, meu doutoramento. E cheguei numa teoria que foi elaborada por pesquisadores brasileiros, mas que estavam exilados fora do país na década de 60, 70, né, durante a ditadura militar, que é o Rui Mauro Marini, a Vânia Bambirra, o Teotônio dos Santos, que desenvolveram a teoria marxista da dependência. E a partir desse marco teórico, eu consegui, né, a gente na equipe, não foi um trabalho individual, foi um trabalho fruto de um grupo de pesquisa,
a gente conseguiu olhar para o desenvolvimento brasileiro a partir da discussão sobre a extração de recursos naturais. Foi um trabalho muito interessante que a gente fez no grupo de pesquisa da dialética da dependência lá no Instituto de Energia e Ambiente, e que resultou nessa tese de doutorado que discute a produção brasileira, né, a forma como o Brasil se inseriu na economia internacional de forma subordinada e dependente, e quais as consequências disso, tanto em termos de desigualdade de renda no nosso país, quanto em termos de superexploração dos recursos naturais, que foi, na verdade, o conceito que eu desenvolvi na minha tese. Nossa, então vamos lá, né? Lembrando aqui das nossas aulas de história no ensino fundamental e médio. Descobrimento, pau-brasil, depois ciclo de monocultura, café, cana-de-açúcar, exploração de recursos naturais como ouro, né? Sempre aconteceu, e até chegar aos dias atuais, onde você tem uma mineradora, por exemplo, como a Braskem, cavando lá debaixo de Maceió. Toda a nossa história sempre foi de ciclo de exploração. Isso é uma condição que nos faz ser desigual? Quer dizer, nós teremos que mudar a nossa forma de gerir riqueza no país para mudar a condição da população? A questão é a seguinte, lá na década de 50 e 60, a CEPAL fez um estudo em toda a América Latina. Na verdade, o Raul Prebisch, que é um grande pesquisador economista, né, da CEPAL, da Comissão Econômica para a América Latina, e ele descobriu que na relação econômica com o mundo, os países periféricos ou os países exportadores de matéria-prima saem perdendo historicamente. Ele fez um levantamento, né, da tendência, ele fez um levantamento das trocas econômicas. Então, ele, durante 100 anos, rastreou as trocas econômicas dos países latino-americanos com o resto do mundo na relação de troca. O que isso significa? O quanto que a gente vende, em termos econômicos, para o quanto que a gente compra. Então, o que a gente pode comprar no mundo a partir daquilo que a gente vende. E aí ele percebeu que, ao longo de 100 anos, existe uma tendência decrescente nessa relação. Então, a gente, cada vez menos, consegue comprar o que a gente precisa no mundo, porque os nossos produtos, na relação com os produtos que a gente compra, ficam sempre mais baratos. Não quer dizer que as matérias-primas não tenham tido alguns booms de elevação de preço ao longo da história. Tiveram. Inclusive, durante o primeiro e segundo governo Lula, isso aconteceu. Teve um grande boom internacional de aumento do preço das commodities. Mas quando você vai analisar o valor relativo em relação ao que a gente comprava lá fora, que é fundamentalmente tecnologia ou produtos de maior valor agregado, transformados pela indústria da transformação, essa relação fica cada vez pior, mesmo durante o primeiro e segundo governo Lula. Apesar da gente ter aquela sensação de riqueza no Brasil, isso significa que a gente estava transferindo mais riqueza para fora do país. A gente vende por um preço muito barato, relativamente, ao que a gente compra por um preço muito caro. Isso, segundo esses pesquisadores, esses teóricos da teoria marxista da dependência, isso se dá em função da estrutura produtiva diferente. Essa é uma explicação econômica. É óbvio que isso tem a ver com política, com entendimento de como funciona, decisão de fazer diferente. Mas, se você entender como funciona, você pode tomar uma decisão melhor de fazer diferente. E eles falaram o seguinte: a estrutura produtiva do Brasil, que é baseada fundamentalmente na extração de matéria-prima ou dos países latino-americanos, ela permite com que a gente faça essa troca desigual com países que têm uma estrutura produtiva baseada na indústria, ou seja, na matéria-prima transformada, ou seja, na matéria-prima com valor adicionado. Então, a gente
vende aquilo que a gente produz mais barato do que aquilo que a gente compra. E aí, o que a gente rastreou no grupo? Dentro desse processo de venda de um produto barato e a compra de um produto mais caro, isso faz com que a estrutura social e econômica do país fique deturpada. Porque como a gente não consegue reter esse valor aqui dentro do país, esse valor acaba sendo concentrado na mão de poucas pessoas. E isso por um lado. E por outro lado, as empresas brasileiras que não conseguem reter esse valor também, ou seja, são voltadas para a exportação de matéria-prima, elas superexploram os recursos naturais para poder conseguir diminuir, né, essa tensão na troca desigual com os países industrializados. Olha só que interessante, né? A gente já ouviu aqui no Brasil Consciência de outras pessoas, inclusive, se eu não estou enganado, numa entrevista com o Márcio Pockmann há 3 anos, ele falou alguma coisa a respeito disso, sobre a questão de você não ter players tecnológicos no país, não ser produtor de tecnologia para o mundo e ficar exportando commodities como forma de receber dinheiro, né? Como forma de produzir riqueza no país. Aí, mais uma vez, uma explicação um pouco mais detalhada e embasada do porquê que essa relação é tão ruim e, mais uma vez, né, desmontando esse discurso fácil de que o Brasil é o celeiro do mundo, de que a gente tem que investir no agro, porque o agro é que é o nosso negócio e tudo mais. Mas a senhora, inclusive, tem alguns gráficos para mostrar para a gente sobre essa relação. Tem alguma coisa aí que a senhora já consiga colocar para a gente poder olhar na tela e entender um pouco melhor toda essa tese? Então, o trabalho que a gente fez foi rastrear a tendência decrescente nas trocas desiguais do Brasil nos últimos 50 anos, né? O Prebst fez esse levantamento até a década de 70, e a gente pegou da década de 70 para cá, tentando entender especificamente o boom das commodities dos anos 2000, né? O que isso tinha causado em termos de troca, né, de desigualdade na troca. E a gente percebeu que houve, sim, a confirmação da tendência decrescente, né, dessas trocas desiguais nesses últimos anos, mas mais do que isso. Quando a gente observa a balança comercial física do Brasil neste período, o que é a balança comercial física? A gente normalmente, nos noticiários econômicos, a gente vê a balança comercial, né? A gente vende muito e aí a balança comercial está superavitária, a gente está com muito dinheiro no Brasil e tal. A gente levantou a balança comercial física, ou seja, em toneladas, o quanto que a gente vende, o quanto que a gente está vendendo em matéria para o mundo e o quanto que a gente compra. Então, a balança comercial física também demonstrou um déficit crescente nesse período analisado, especialmente no momento em que o preço das commodities foi elevado no sistema internacional. Qual que é o grande problema dessa balança comercial física? Está deficitária. Além da superexploração dos recursos naturais, que é produzida nessa lógica, né, dependente do Brasil, a gente tem um déficit futuro em termos de possibilidades de produção. Então, veja bem, se a gente vender todo o nosso petróleo bruto, quando a gente precisar de qualquer forma desse petróleo no Brasil, a gente não vai ter, porque ele foi todo vendido. Esse é um dos grandes problemas da exportação de matéria-prima sem a gente utilizar essa riqueza para o nosso próprio desenvolvimento. Porque a gente esgota os nossos recursos. A gente está entregando nossos recursos e não só não está aproveitando a riqueza atual que ele produz, como esgota a nossa possibilidade futura de poder
utilizar esse recurso. Então, quando a gente entrega uma grande reserva, por exemplo, de lítio, quando um país periférico entrega uma grande reserva de lítio, essa reserva é explorada, super explorada, como eu defendi na minha tese de doutorado, e o que resta para o país é o buraco, é o desastre. O que resta para o país é uma barragem que vai estourar em algum momento e a empresa não vai nunca se responsabilizar por isso. O que resta para o país são as mortes e o ataque ao ambiente que é produzido nessa lógica. As pessoas que estão nos ouvindo agora, provavelmente entre elas tem alguém que está assim, mas não é só o governo controlar isso melhor, não basta criar leis determinando um limite para essa exploração, até onde a Braskem poderia cavar, por exemplo, ou ninguém fiscalizou o tamanho do buraco que a Braskem estava fazendo? Olha, é possível, através da legislação e da fiscalização, você conter isso, mas você precisa entender que isso é esse o problema. Não é só uma questão de vamos punir a Braskem, ou vamos punir a Vale, ou vamos punir as empresas. É claro que elas têm que se responsabilizar pelo que elas fazem, mas a lógica econômica de ser um país exportador de matéria-prima, ela produz não só a desigualdade no país, mas a superexploração desses recursos, porque as empresas, elas, né, é capitalismo, isso é capitalismo puro, isso não é uma crítica ao capitalismo, é uma constatação. A empresa, ela é movida pela lógica do lucro, e a taxa de lucro é maior quanto menor é o seu custo. Então, você vai reduzir o seu custo, e normalmente o custo de proteção ambiental é um custo alto, um custo de reparação das comunidades afetadas é um custo alto. Então, operando na lógica do lucro, essas empresas produzem esse tipo de crime ambiental, né? Porque não dá para dizer que é uma tragédia, não dá para dizer que é um desastre, é um crime ambiental. As empresas, eu não estou aqui isentando nenhuma empresa, não é isso, que fique bem claro, não estou isentando nenhuma empresa, mas uma lógica voltada para a transformação desses recursos em riqueza nacional e distribuição dessa riqueza pelo nosso povo, limitaria ou reduziria esse tipo de superexploração, porque aí a população e o governo se sentem mais empoderados para poder impedir ou limitar, ou fazer zoneamento agroecológico, ou fazer colocar limites na exportação, na exploração. Porque uma discussão que a gente teve durante posterior a Brumadinho, né, ao crime de Brumadinho, foi: o Estado de Minas Gerais precisa ir para cima dessa empresa. Aí eu coloquei o seguinte: eu acho que precisa, e deveria, e tem que, certo? A empresa tem que pagar pelo que fez. Mas não vai. Não vai, porque Minas Gerais depende da exportação de minério de ferro. O Estado inteiro depende disso. É uma grande parte da fonte de renda desse Estado. O Estado fica refém da lógica da empresa dessa Quer dizer, forma. Não é nem aquela, né, a suspeição de que a empresa sempre tem a relação entre os poderosos, ela tem algum político próximo que de repente está recebendo recurso de campanha, não é nem isso. É uma dependência de existência mesmo. Minas Gerais precisa exportar minério de ferro e não pode mexer com a Vale. Essa questão. Pode até ter, eu não estou dizendo que não tem, eu não sei, certo? Pode até ter, mas existe esse aspecto inerente a Minas. Quem viajou por Minas Gerais? Eu viajo muito de carro pelo Brasil. E Minas Gerais, aliás, é um dos meus estados preferidos para viajar, porque é muito bonito viajar de carro por Minas Gerais. E assim, tem estradas que você pega que as estradas são fechadas. Você não pode passar, porque as mineradoras são donas daquela estrada, praticamente, entendeu? Fazem todo o beneficiamento, fazem o asfaltamento. Então, assim, é difícil você... É difícil, não é impossível. É difícil você, enquanto Estado, fazer esse tipo de ação exigindo reparação para as empresas quando você depende
de tantas formas dessas empresas e dessa lógica. Como romper essa lógica? Tem uma turma da teoria marxista da dependência, inclusive um grande pesquisador, que acha que só no socialismo que a gente rompe essa lógica. Eu não sou dessa linha de pensamento. Eu acho que a gente pode romper essa lógica industrializando o país. Então, quando você pega essa riqueza natural, quando você pega essa matéria, essa energia que a gente tem no nosso país disponível e transforma internamente, você agrega valor, e nesse processo de agregação de valor, você tem um pagamento de melhores salários, porque a indústria tradicionalmente paga salários em média mais altos do que o setor de extração de matéria-prima. Né? Você tem uma população que tem mais acesso a esses bens, você consegue articular o setor produtivo, a produção nacional para o país, para trazer riqueza para o país, um maior pagamento de impostos. Aliás, você sabe que pouca gente sabe disso, porque isso já aconteceu há muito tempo, quase ninguém lembra. Mas as empresas exportadoras de matéria-prima não pagam ICMS. Não pagam ICMS. Por quê? A lógica da política econômica brasileira é de privilegiar a exportação de matéria-prima. Então, o produto industrializado brasileiro paga, e paga alto, paga muito. Mas a exportação de matéria-prima não paga ICMS. Então, você tem grandes produções de soja ou grandes produções de minério que saem do país sem pagar o imposto sobre circulação de mercadorias. Mas, doutora, deixa eu só fazer uma provocação aqui. Industrializar seria muito melhor, né? Porque a gente teria mais emprego, mais desenvolvimento e ficaria com a riqueza aqui. Mas acontece que a exploração capitalista, a lógica do capitalismo é muito, digamos, poderosa e perversa, né? A gente desenvolve, por exemplo, uma indústria como a Embraer, player mundial em tecnologia, nossa única player mundial em tecnologia. Aí vem um grupo de fora como a Boeing e compra. Deus não é brasileiro, nós tivemos uma sorte, acabou dando um problema, eles não levaram. Mas o que impediria que acontecesse o mesmo com Braskem, com Vale, como aconteceu? Seria o caso de reestatizar essas empresas, não querendo ser socialista, mas usar o dinheiro do Estado dentro do capitalismo? Olha, os Estados Unidos têm uma lei que impede empresas estratégicas de serem vendidas para o capital internacional. Há pouco tempo atrás, a China tentou comprar um grande porto para escoamento da sua produção lá nos Estados Unidos, e o governo interferiu e falou: não vai vender, acabou. Toma a decisão. Isso não é socialismo, isso é decisão estratégica de Estado, entendeu? Não é uma questão de... Né? Isso, é decisão estratégica do Estado. Você toma a decisão de que essa empresa ela é muito estratégica para poder estar na mão de capital estrangeiro. Eu não estou nem criticando exatamente o capital estrangeiro aqui, porque aí essa é uma outra discussão. Mas existem decisões de Estado que passam pela estatização. Empresas, na minha opinião, e aí não tem a ver com a minha tese de doutorado, não foi sobre isso, mas empresas estratégicas e, especialmente, serviços que são monopólios naturais, como energia, por exemplo, energia elétrica, por exemplo, que dentro da lógica da economia liberal é um monopólio natural, não é nem, né, não tem nada a ver com marxismo isso. Essas empresas deveriam estar na mão do Estado, ou muito mais reguladas pelo Estado do que estão hoje. A gente vê, por exemplo, as empresas de energia elétrica sendo reguladas pela ANEEL, mas a tarifa de energia é autodeclarada. Então, a ANEEL ela não tem gente suficiente para fiscalizar todas as empresas de energia elétrica do país. Então, a empresa faz uma sugestão para a ANEEL de elevação da sua própria tarifa, com base nos cálculos que ela mesma faz,
e a ANEEL não consegue fiscalizar todo mundo, então ela faz fiscalizações selecionadas, né, sorteadas e tal. É confiar a raposa cuidar do galinheiro, na minha opinião, mas essa é uma questão que a gente precisa discutir enquanto país, né? Qual é a nossa estratégia? A nossa estratégia é crescer economicamente, elevar o PIB, sem se preocupar com a questão social e ambiental? Ou a gente está realmente preocupado com a questão social e ambiental e a gente precisa tomar essa decisão de que existem questões estratégicas para o país que não podem estar na mão de, né, ou seja do setor privado, seja de empresas estrangeiras. E a gente ainda privatizou a Eletrobras, que não só produzia, como transmitia, né, a energia pelo país. Ou seja, se os estrangeiros quiserem parar o Brasil, eles têm a chave, o botãozinho lá para apertar e fazer a gente ficar parado. E o que o trabalho da senhora sugere? Qual seria a sugestão para a gente sair dessa dependência de extrativismo? Olha, a partir desses dados de que a exploração ou a superexploração, né, dos recursos naturais no país, ela vem de uma lógica deturpada do capitalismo nas regiões periféricas, a gente só pode transformar essa lógica investindo em agregação de valor aqui, né, internamente, ou seja, a gente precisa ampliar a transformação das nossas matérias-primas aqui no Brasil. E hoje, no mundo, na era do conhecimento, sem investir em desenvolvimento de tecnologia para essa transformação, a gente não chega a lugar nenhum. Aliás, esse é um dos motivos pelos quais eu sou uma grande batalhadora e defensora da ciência brasileira. Se a gente não investir em ciência, em tecnologia, em inovação no nosso país, para fazer essa transformação, não tem nenhum país do mundo que venda tecnologia de ponta, certo? Você pode dar todo o dinheiro do mundo, ele não vai vender a tecnologia de ponta. Ele vai vender uma tecnologia que já não é mais a de ponta, é a anterior, certo? O que está sendo desenvolvido agora não é vendido. Aliás, é trancado a 7 chaves, a milhões de chaves, a 400 mil patentes. Então, a gente precisa desenvolver aqui dentro novas formas de extração e transformação das nossas matérias-primas, até porque nós temos especificidades ambientais que os outros países não têm. Então, a Bolívia fez um processo de estudo e desenvolvimento de uma nova tecnologia para a extração do lítio no salar do Uyuni, que é uma tecnologia que tem menor impacto ambiental. Então, assim, a preocupação do Brasil com o impacto ambiental passa também pelo investimento em ciência e tecnologia. Agora, não é um investimento pequeno, não é um investimento baixo, né? Os países do mundo que mais estão crescendo hoje e distribuindo riqueza, que é China, Coreia, Índia, estão investindo, a própria Europa está investindo entre 2,5%, 3%, até 4%. A Coreia está chegando a 5% do PIB investido em ciência e tecnologia, a Coreia do Sul. E a gente está patinando aqui no 1,5% há 30, 40 anos, entendeu? 1,5% do PIB. Então, não é só aumentar um pouquinho o investimento em ciência e tecnologia, é pensar o Brasil a partir do desenvolvimento tecnológico e como esse desenvolvimento tecnológico pode nos ajudar a distribuir renda aqui internamente. Tá certo. E você aí criticando o investimento na Ceitec. Eu quero agradecer demais a doutora Mariana Moura pela participação aqui no nosso programa. Muito obrigado por ter nos atendido nessa manhã. A gente vai ficando por aqui, mas você que quiser conferir os demais programas produzidos pela Rádio do SINCT, deve acessar, você sabe, a nossa página no Facebook, que está aí para você na tela nesse momento. Você que quiser conferir os demais programas produzidos pelo Brasil Consciência,
todo o nosso conteúdo fica disponível em nossa página na internet e você também tem a possibilidade de acessar pelo próprio canal da TVT. Dúvidas, críticas, sugestões e reclamações, nosso e-mail está sempre disponível para lhe atender. A gente volta na semana que vem com outra atração inédita para vocês. Tchau, gente. Um abraço.